Olá, pessoal. Senhor Jesus abençoe você que está vendo o vídeo aí. Muito obrigado por prestigiar o canal, professor Miguel Química. Tá, inscreva aí, por favor, tá bom? Nossas atitudes de hoje vão determinar o que seremos amanhã, tá? Podemos semear livremente, mas a colheita será obrigatória. Então, semear sementes do bem, valorizar-nos e valorizar nosso próximo. Assim, estamos revertendo essa valorização em benefício de nós mesmos. Tá uma reflexão muito interessante aí. Vamos lá? Pessoal, então vamos falar aqui do capítulo 11, né? Tá certo? Livro 3, capítulo 11. Então não deixe de fazer a leitura. Leitura é uma coisa muito importante, grifar, viu, pessoal? Coisa que pouca gente faz. Você vai estar na frente se você fizer. Então tá aí, capítulo 11, né? Primeiro ano, né? Páginas 34 a 38. Vamos falar aqui de ligações intermoleculares, entre moléculas, né? Quais são os tipos aí, tá bom? Vamos falar também de polaridade, né, das moléculas, né? Tá bom? E e por que será que a água evapora, né? Vamos pensar um pouquinho? A água evapora. Você põe uma roupa secando no varal ou ferver uma água, a água evapora, né? Então pense aí, pessoal. Se não existissem as forças intermoleculares entre as moléculas, pensa na água, por exemplo. Se não existissem essas interações aqui, ó, que você está vendo, ó. Lembra que a molécula de água é assim, né? Angular, né? Se não existissem essas interações entre elas. Então, primeiro, pessoal, a água evapora quando? Quando essas ligações entre as moléculas de água, né, no estado líquido aí, né, pessoal, elas se rompem, né, no estado sólido líquido, né, porque no estado gasoso as moléculas estão mais longe, né, pessoal, tá certo? Então, no caso da água, as ligações são chamadas de interações, ligações ou pontes de hidrogênio, né? Mais comum ligações de hidrogênio. Pontes de hidrogênio é um pouco obsoleto, tá bom? Então, olha para você ver, dá uma olhada, ó. Então, você vê que você tem aqui, ó, hidrogênio ligado a oxigênio, né? Perceba, ó, hidrogênio ligado a oxigênio e vice-versa. Quando você tiver nitrogênio, oxigênio e flúor, hidrogênio ligado a NOF, ao NOF, hidrogênio ligado ao NOF, a gente chama ligações de hidrogênio, interações de hidrogênio ou pontes de hidrogênio, tá bom? Então tá aí. Então, se não existissem essas interações entre as moléculas de água, o que aconteceria? A água toda ia evaporar, né, pessoal? Então ela evapora por quê? Porque ela absorve calor, né, da vizinhança, né, pessoal, do meio externo, suficiente para romper, para quebrar essas ligações de hidrogênio entre elas, tá bom? Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Então vamos lá, mas deu para refletir, né? Então assim, imagina os mares, oceanos, né, pessoal? Se não existissem essas interações de hidrogênio, né? Se as moléculas de água não interligassem, né? Tá? Ia tudo para o espaço, não é verdade? Bom, turma, então vamos lá, um resumo aqui das ligações intermoleculares. Vamos fazer um resumo das ligações ou interações interatômicas primeiro, né? Interatômicas, que é ligações entre átomos, né, pessoal? Que ocorrem no nível camada de valência, né? Então, as ligações, né, entre átomos, temos a ligação metálica, né? Temos a ligação iônica, a gente já falou no capítulo anterior, né, pessoal? Tá certo? Cátion e ânion, né? Temos a ligação covalente, né? Tá certo? Né? Beleza? E aí, nós temos as ligações intermoleculares, entre moléculas, né? Essa aqui cai demais, pessoal, que é as ligações, né? Ou pontes de hidrogênio, né? São mais fortes, tá certo? É, são mais fortes, tá certo? As moléculas polares, são moléculas polares, um TH ligado ao nó, porque essa cai demais, tá? Tem uma outra também, pessoal, muito, que cai bastante também, é o íon dipolo. Íon dipolo como? Sal dissolvido em água, eu vou mostrar já já para vocês, tá bom? E tem as forças de Van der Waals, né, chamado de polo induzido ou dispersão de London, que estudou especificamente elas. São interações mais fracas, né? Mas cuidado, se a molécula for muito grande aqui, pessoal, supera até a força de ligações de hidrogênio e de polo, né? Tá certo? Bom, e aí o dipolo permanente, a gente vai falar aqui entre moléculas polares também. Mas qual que é a diferença? Ligações de hidrogênio entre moléculas polares. Dipolo permanente também. Só que ligação de hidrogênio é quando o H está ligado a N, O e F. Então, se não estiver, aí vai ser dipolo permanente. Vamos falar já já disso. Vai, vamos tocar aqui. Pessoal, as ligações químicas aí, elas podem ser explicadas pelo átomo. O que que é átomo? Que é a teoria dos orbitais moleculares, né? Se você for estudar química no nível superior, então tem uma teoria, uma outra teoria que explica, né? Dos orbitais que explica essas ligações químicas, beleza? Aqui, pessoal, aqui nós temos uma ligação íon-dipolo, né? O que que é um íon? Cátion ou ânion, né? Tá certo? Que vai formar um dipolo, né? Dá uma olhada aqui para você ver. Então você dissolve o sal na água, tá certo? Olha lá, dissolve o sal na água, ó, vai haver uma dissociação, uma separação de íons, olha os íons aí. Então, íon, tá?
E cada íon vai formar um dipolo com a molécula de água, olha lá para você ver, ó, ó o Na+, ó. Então, Na+, olha lá, tá formando um dipolo lá, próximo do oxigênio, ou vice-versa, né? Tá certo? Ó, forma um dipolo com oxigênio. E o cloro, né? No caso, o cloreto forma, né, um dipolo com o hidrogênio, tá certo? Beleza? Dá uma voltadinha que você consegue ver direitinho, tá bom? Que a gente vai tocar aqui. Combinado? Bem, turma, então tá aí. Essa ligação é chamada interações, ligações ou forças íon-dipolo, né? Por exemplo, salto subido em água, como que a gente acabou de falar aqui. Bora! Bom, turma, então, ó, só para você ter uma visão melhor, essas ligações íon-dipolo aparecem demais, né? Aqui para você ver, ó. Os íons Na, aí formam dipolo, aqui, ó, tá vendo, ó? Aí, o oxigênio é mais negativo, delta menos, tá certo? E o Na é positivo, então forma um dipolo. Você tem dois polos aqui, o polo de lá e o polo de cá. A gente chama de íon dipolo, beleza? Tá? Então aí, ó, o hidrogênio fica mais positivo, porque o oxigênio é mais eletronegativo, né? Agora a eletronegatividade, que é a tendência de atrair elétrons, ela cresce de baixo para cima e para a direita, fora gases nobres. Lembra? Deu para perceber? Então, na molécula de água, o oxigênio é mais negativo, delta menos, e o hidrogênio é mais positivo, delta mais. Parcialmente, né, pessoal? Essas cargas não são reais, são ligações covalentes na água, certo? E o antipolo está aqui, ó, íon dipolo, ó, polo do oxigênio e polo do Na. Então, estão dois polos aqui, beleza? E aqui é a mesma coisa, aqui, ó. Só que agora o hidrogênio se volta para o Cl-, né? Que o hidrogênio é mais positivo, tá? Então, deu para perceber bem? Tranquilo? Bora? Ah, então um exercício já para a gente fazer aqui, né, pessoal? Da página 39, número 5, né, pessoal? Em uma solução aquosa de ácido clorídrico, HCl, que é um ácido forte, ou seja, 100% ionizado. Na verdade, não é 100%, mas toma-se, né? Adota-se. Na forma H+, Cl-. As forças intermoleculares entre o soluto e o solvente são do tipo... Então, pessoal, olha a lógica. Você tem dois íons, né? Você tem dois íons, H+ e Cl-, né? Você vai ter a mesma ideia, né? O H+ vai se posicionar mais ou menos assim, e o Cl- assim, tá certo? Então, olha aí para você ver, ó. Só para você entender direitinho, né? Tá? Íon dipolo, né? Bem semelhante, acabei de falar, né? Então, olha lá. Então, na molécula de água, olha que interessante, a molécula de água, o Cl- forma um dipolo, dois polos, ó, forma um dipolo com H, tá certo? Que o H é mais positivo, então é o Cl-, tá? E o H+ forma um dipolo com oxigênio. Olha que interessante. Dipolo que são dois polos, o polo do H+ e o polo do O, certo? Tranquilo? Perceberam? Tranquilo? Ô, gente, é importante lembrar que H+ é simplificado, viu? Na verdade, forma-se H3O+. A gente está cantando isso, né? E o H+, junto com a água, compartilha dois elétrons, vira H3O+, hidroxônio ou hidrônio. Nós já sabemos isso, né, no primeiro ano. Tudo bem? Da von Vick, Mococa, beleza? Bom, pessoal, a ação limpante está associada com a polaridade da molécula, né? Que jeito, né? Vamos dar uma olhadinha aqui? Vamos lá, ó. Dirty, sujeira do sabão, né? Ó, então você tem aqui, ó, pra você ver. Deixa eu voltar. A sujeira, né? A água, né? Aí água e gordura, tipo água, água e óleo, por exemplo, não mistura, né? Aí. Então, o que acontece? Tá? Aí entra o sabão, né? Sabão, detergente, né? Shampoo, tá bom? Vai ter uma parte apolar, que é essa cauda aqui, e uma parte polar, que é a cabeça aqui. Tá joia? Então, olha de novo, ó. Beleza? A nossa pele é oleosa, tem muito óleo, né? Aí, essa parte de cauda aqui é apolar. Vou explicar já o que que é isso. E a parte da cabeça é uma parte polar. Também vou explicar já o que que é isso. Então é muito importante você saber se a molécula é polar ou apolar, tá certo? Você tem ambas as partes, como no caso como no caso dos, né, pessoal? Dos emulsificantes, né? Ó, os sabões e detergentes, os shampoos e sabonetes, sais emulsificantes ou surfactantes. A polar pega a gordura e polar pega a água, né? Então a parte apolar vai unir-se com a gordura ou óleo, né? A parte polar vai unir-se com a água que é polar. Mas vamos esclarecer isso mais um pouquinho, né? Bom, pessoal, quem estudou isso aí foi o nosso querido Van der Waals, né, pessoal? Então, em 1873, ele reconheceu essa existência aí, né, de forças atrativas e repulsivas num gás real, né? Mas isso acontece, né, pessoal, em temperatura baixa, né? A temperatura tem que estar baixa e a pressão relativamente alta, né? Para você ter a proximidade das moléculas, né? Porque se a temperatura vai estar baixa, então as moléculas movimentam um pouco menos, né? E isso vai exercer pressão para aproximar mais as moléculas, beleza? No estado gasoso, né? Elas estão muito separadas aí, beleza? Vamos tocar?
Então, olha para você ver, ó. Então, as forças entre as moléculas, né, elas aumentam nessa sequência, ó. No sólido é muito maior, porque as moléculas estão bem mais próximas, né? Tá certo? Aí no gasoso estão, o movimento é caótico, né? Para você ver, ó, né? Existe muito espaço entre as moléculas, né? No líquido já estão um pouco mais próximas, e no sólido elas estão bem próximas. Então, esse estudo das forças intermoleculares, a gente considera mais para o estado líquido e sólido, né? Tá bom? Porque no gás aí é desprezível até, porque acabei de falar, né? As moléculas estão longe uma das outras, né, pessoal? Tranquilo? Vamos? Então tá. Então, mas ele reconheceu, né, professor, a existência de forças atrativas repulsivas num gás, né? Então, mas é muito pouco, né? É muito pouco. Para isso acontecer, tem que baixar bem a temperatura e aumentar a pressão para as moléculas se aproximar um pouco, tá bom? Bora? Solubilidade, pessoal, dissolver. A solubilidade vai depender dessa polaridade que eu já falei aqui. Vamos detalhar o que que é polaridade, né? Quanto que a molécula é polar ou apolar. O que que é uma solubilidade? Capacidade de dissolver sal em água, né? Você vai dissolvendo o soluto no solvente, sal na água, por exemplo. Você dissolve quanto que você quiser? Claro que não, né, gente? Tem o coeficiente de solubilidade. Cada substância tem o seu, né? Tá certo? Em determinada temperatura, você vai conseguir dissolver uma determinada quantidade, ok? Então vamos lá. Conhecimento popular, né, pessoal? E água e óleo não mistura, né? Aí, por que que água e óleo não mistura? Todo mundo tem esse conhecimento popular aqui, que água e óleo não mistura, tá joia? Mas por que será? A gente vai ver já já, né? No caso, a água é constituída de moléculas polares, a água é polar, a gente vai mostrar por quê, e o óleo é apolar. Então, não mistura, tá joia? Por isso, tá bom? E, e aí, né? Nós temos aí o conhecimento científico, né, pessoal? Que moléculas polares dissolvem melhor em moléculas polares. E apolar dissolve melhor em apolar. Tá joia? Tá? É claro que, né? É claro que uma molécula polar, né, pode dissolver um pouco em apolar ou vice-versa, né? Dependendo aí de quanto polar ela é, de quanto apolar ela é, tá certo? Tem isso também, tá certo? Então, cuidado. Mas, em geral, polar dissolve polar e apolar apolar, beleza? Aqui, por exemplo, a Agência Nacional de Petróleo, né, pessoal, de Gás Natural e Biocombustíveis, né, na resolução 807, né, de 23 de janeiro de 2020, né, na tabela 3, ela estabelece um teor de 27% de álcool na gasolina, tá bom? E então aqui tem um experimento que a gente pode até fazer em sala de aula aí. Sala de aula é complicado, porque o cheiro da gasolina é bravo, né? Terá que ser um laboratório então, mas vamos ver se a gente consegue fazer, né? Aqui eu coloquei, pessoal, água, 50 ml de água e um corante. No caso eu coloquei sulfato de cobre, tá? Para ter efeito visual, né? Então, 50 ml de água, agora estou adicionando 50 ml de gasolina na proveta, né? Proveta, esse material do laboratório aqui. Estou acertando 100 aqui, tá bom? Tranquilo? 50 de água. Então, aqui está o sulfato de cobre que eu coloquei azul para dar visibilidade, né? Melhor. E aí eu vou agitar o sistema. 50 de água, 50 de gasolina, tá bom? Aí eu agito o sistema, é 50 e 50, observa bem, tá joia? Tranquilo? Aí, ó, quando você olha, ó. Quando você olha, olha com calma que você vai observar. Tá dando 61, ó. A fase que era água foi para 61 aqui, ó. Olha, olha, olha. Quer ver? Olha aqui. Olha lá. 61. Deu para perceber? Qualquer coisa você volta de novo, tá joia? Então você tinha 50 de água e 50 de gasolina. Quando você homogeneizou, tá certo? A fase água foi para 61. Então esse 11, ó, 50 para 61 dá 11. Esse 11 ml, esses 11 ml são da onde? Esse 11 ml, né, pessoal? Ele saiu da gasolina. Então, o que que era que tinha na gasolina, né? Que foi atraído pela água. No caso, é o álcool, né, pessoal? Então, são em 50 ml, então, você tinha 11 ml de álcool. Então, esse álcool foi atraído pela água, devido às ligações de hidrogênio que eu vou mostrar já já para você, tá certo? Então, se em 50 ml você tinha 11 de álcool, em 100 você teria 22. Então, essa gasolina que dá 22%. Deu para compreender? Tá? Tranquilo? Vamos tocar aqui? Vamos ver de novo, ó. Olha lá para você ver. 61, olha lá. Era 50, parte de azul com água, foi para 61, ó. Nesse momento aqui, ó, 61. Deu para perceber? Passou bem rápido, acho que deu, né? Tá bom? Então, uma gasolina com 22%, né, de álcool. Hoje nem sei quanto que tá. Bom, turma, para a gente entender melhor se você gosta de polar ou apolar, quando, né? Mas como saber se a molécula é polar ou apolar? Primeiro eu vou orientar vocês aqui, viu, pessoal? Dá uma olhadinha aqui no canal Professor Miguel Química, digita lá, ó, Geometria Molecular Parte 1. Você coloca esse link aqui, ó.
para você fazer uma revisão de geometria molecular, viu, gente? Senão, não vai funcionar muito isso aqui, hein? Tá bom? Isso é uma parte interessante, mas meio complexazinha, tá? E depois você pode fazer um aprofundamento, digitar Geometria Molecular Parte 2 ou colocar esse link aqui, que já é um aprofundamento, tá bom? Mas é muito legal, viu, gente? Que eu mostro com bexigas, com balões de festa. Muito interessante isso aqui, tá bom? Bom, turma, então aqui, ó, fazendo uma. Primeiro passo, você vai escrever a geometria da molécula correta. No caso da água, a água é assim, angular, tá? E você já aprendeu no capítulo aí de geometria molecular, tá bom? Então, por exemplo, aqui, ó. Aqui eu estou desenhando aqui, aí, ó, de forma tetraédrica, né? O CH4, ó. E os seus hidrogênios se voltam para os vértices de um tetraedro, por isso que ela é tetraédrica, tá? Então, a geometria tá, de CH4 é tetraédrica. Você tem o carbono ligado a quatro átomos. Um ligado a quatro é tetra, né? Até, essa aqui é até fácil, né? Aí você tem amônia, NH3, a amônia já é piramidal, né? Você tem um ligado a três, né, pessoal? E sobra um par de elétrons livre aqui, ó, tá vendo? Então seria tetraédrica, só que aí você tem um par de elétrons livre, que não está ligado a nada. É como se tirasse do CH4, se tirasse esse H de cima, você cai numa pirâmide, tá bom? Aí a água já mostramos, então a água, né, pessoal, angular, né? Aí temos uma molécula, né, triangular, né? Formando aqui um triângulo, né, pessoal? Trigonal plana, né, ou triangular, né? E aqui nós temos o CO2, né? O famoso CO2. Então, aqui é tetraedro, como eu falei, né, pessoal? Aquele é piramidal, eu já expliquei no caso da água. Então, pessoal, o negócio é o seguinte, ó. Volta aqui um pouquinho. Ó. Então, vamos lá. Tetraédrica. E aí você vai calcular o vetor resultante. O vetor resultante aqui vai ser igual a zero, tá? Porque você vai ter uma força puxando para lá, para cá e para lá. Tá certo? Porque vai estar na mesma distância de 109 graus e 28 minutos esses ângulos aqui, ó. Tá? A distância angular entre eles são iguais. Então, você vai ter aí. O carbono, na verdade, é mais eletronegativo que o hidrogênio. Então, você vai ter a força, uma força, vetorzinho puxando para o carbono para cá, para cá, para cá, para cá. Os quatro se anulam. Então, a molécula é apolar. Então, anulou os vetorzinhos apolar. No caso da amônia aqui, não anula. Porque você vai ter o N é mais eletronegativo. Então, ó, você vai ter então um vetorzinho um, 2, 3. No sentido do N aqui, que é a bolinha azul. Tá certo? Então, aí. Aqui na molécula, então, o vetor resultante vai ser diferente de zero, a molécula é polar. Então, quando o vetor resultante for igual a zero, molécula polar, quando for diferente de zero, molécula polar, tá bom? No caso da água aqui também, a molécula é angular, né? Tá certo? Angular e molécula polar também, porque você vai ter um vetor no sentido do oxigênio e de cá também. Então, essas duas forças não se anulam, vai empurrar para cima. Por isso que é a polar, beleza? Agora aqui, ó, que interessante. Ó, o flúor é mais eletronegativo de todos, né? Na tabela periódica, né? Então, você vai ter uma força puxando para o flúor, outra puxando para cá para o flúor, outra para cá. Então, você vai ter três vetorzinhos e os três se anulam, né? Então, aqui a molécula é apolar. Triangular, né? Ela é apolar, beleza? E aqui no caso, o oxigênio é mais eletronegativo, você tem uma força puxando para cá, um vetorzinho para cá, outro para lá. Então você vê que anula, e anula, certo? Então essa molécula do CO2, gás carbônico, né? Dióxido de carbono, tá certo? Apolar, tranquilo? Aí por vetores. Por isso que é importante dar uma aula na geometria molecular, parte um, para você entender melhor essa parte aqui. O professor Luiz já deu essa aula para vocês, né, pessoal? Antes das férias aí, né? Tá joia? Mais tarde, ó, virão os detalhes. Não, já falei dos detalhes. Aí é só dar uma olhada lá. Turma, diga a forma geométrica e a polaridade das moléculas B, E, H2. E aqui tem uma tarja na minha frente. Tá aqui as moléculas, não consegui enxergar aqui. Tem uma tarja aparecendo aqui para mim, mas tudo bem. Aí, turma, ó, então você tem um berílio. Ó, você olha na tabela, berílio do grupo 2 ou 2A, então ele tem dois elétrons. Tá certo? E o H tem um, né? Aí você olha lá, grupo 15 ou 5A, nitrogênio, grupo 15 ou 5A, tem 5 elétrons, 1, 2, 3, 4, 5. O H tem um, e assim por diante. Você olha na tabela periódica e coloca os elétrons, tá? Aqui eu não coloquei o resto dos elétrons do oxigênio, mas você poderia ter colocado, tá? E vamos lá então. Então você pausa, resolva aí, ó. Aí, ó, duas nuvens, ó. Aí você tem aqui, ó, duas nuvens, geometria linear, forma uma linha, tá certo? Tá? Aqui quantas nuvens você tem? É só você contar os pares. Um, dois, três, quatro pares. Olha lá, quatro nuvens, percebeu? Quatro nuvens era para ser tetraédrica, quatro tetra, tá certo? Aí você tira um pedaço do tetraedro, né? Porque você tem um par de elétrons livre aqui, ó. Você tira um pedaço, né? Tá certo? Ele vira piramidal, você vai cair numa pirâmide, tá joia?
Aí você teria que encher, né, pessoal? Quatro balões, né? Você tem que, na verdade, você tem que encher quatro balões e amarrá-los. Por causa dos quatro pares aqui das quatro nuvens, e amarrá-los. Pede para alguém te ajudar, segura três, estoura um. Você cai numa pirâmide, como eu mostrei anteriormente aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo, ó? Quatro balões, tá certo? Disposição tetraédrica. Aqui também, você vai ter quatro balões. Um, dois, três, quatro. Estoura, segura, estoura um, cai numa pirâmide, tá bom? E aí você vai tocando o barco assim, né? Aqui, por exemplo, ó, você tem o silício, era um par, dois pares, três pares, quatro pares. Quatro nuvens de elétrons. Chama de nuvens, tá? Ô, gente, tudo se chama de nuvem, tá? Um par é uma nuvem, tá certo? Se você tiver dois pares, também é uma nuvem, três pares é uma nuvem, tá? Como aqui, por exemplo, ó, aí, ó, tá vendo, ó? Então você tem uma nuvem aqui com dois pares de elétrons e uma nuvem com dois pares de elétrons de cá. Duas nuvens, geometria linear, percebeu? Bom, pessoal, então vamos lá. Ó, duas nuvens, dois átomos iguais. Ó, duas nuvens, dois átomos iguais. Então, apolar. Gente, isso aqui já é um processo prático que ajuda, tá? Não é 100%, mas ajuda pra caramba, viu? Aqui, por exemplo, ó, vamos ver esse aqui, ó. Ó, quantas nuvens? Uma, duas, três, quatro nuvens. Quatro nuvens, três átomos iguais. Então, olha lá, quatro nuvens, diferente de três átomos iguais. Quatro é diferente de três. Então, aí a molécula é polar, né? Não sei qual que eu vou entrar agora primeiro, deixa eu ver. Aqui mesmo, né? Ó. Então veja aqui, ó. Aí, ó, aqui você tem duas nuvens e dois átomos iguais, oxigênio e oxigênio, então apolar. Percebeu? Aqui, mesma coisa, que você tem uma, duas, três, quatro nuvens e quatro átomos iguais ligados no silício. Então, apolar também. Bom, esse processo prático ajuda pra caramba, viu, gente? Porque o que nós precisamos saber, na verdade, se a molécula é polar ou apolar, tá certo? Mas é bom você manjar da geometria também, tá? Beleza, pessoal. E o processo prático eu falei, vamos entender ele melhor agora. Há exceções, ajuda muito, mas há exceções, né? Olha lá, se o número de nuvens foi igual ao número de átomos iguais, a molécula é polar. Acabei de fazer um exercício para você. Então, mas tem exceções, né, gente? Aqui, ó. Se você pegar o tetróxido, viu, pessoal? Te- Tetróxido de xenônio. Não é tetróxido, tetrafluor. Tá errado isso aqui, viu, pessoal? Tetrafluor xenônio, né? Tem o tetrafluoreto, acho que pode falar, né? Tetrafluorxenônio, né? Então aqui tá errado aqui, ó. Não é TO, não é óxido, não tem oxigênio aqui, tá certo? Então tetrafluor de xenônio. Então você tem seis nuvens e quatro átomos iguais, ó lá. Se você for contar as nuvens aqui, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, e quatro átomos iguais, certo? Ela deveria ser o quê? Deveria ser uma molécula polar, mas não é. Só para mostrar que tem exceções nessa regra aí desse processo prático, belezinha? Tranquilo? Tá? Aí, mas ela vai ser apolar devido à disposição simétrica dos átomos e dos pares de elétrons. Porque aí, o que que vai acontecer? Vai haver uma disposição simétrica, tá vendo? Dos átomos ligantes e dos pares não ligantes, né? Então, essa disposição simétrica aí, ó, pra você ver, acaba anulando, ó, no que anula, 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 beleza? Então, o vetor resultante acaba sendo aí igual a zero, beleza? Tá bom? Bem, pessoal, então a ideia é tranquila, tá? Mas como é que ajuda? Miguel, eu não entendi direito como é que faz esse processo prático. Me explica mais um pouco. O processo prático vai me ajudar muito, com certeza. Então vamos lá. Tá lá. Então você vai montar a estrutura de pontos de Lewis, olhando na tabela, ver quantos elétrons tem, ver a família, de acordo com a família, com o grupo, é o número de elétrons. Aí você circula as nuvens de elétrons e só love. Então, só para lembrar mais uma vez, ó, tá certo? Então, se você tiver, ó, olha lá. Bom, primeiro, pessoal, moléculas que têm dois átomos são sempre lineares, né? Molécula formada por dois átomos estão sempre numa linha reta, então não tem erro, tá? Tá certo? Então, vamos continuar, ó. Então, o que que você tem? Ó, ligação simples, ó, você tem um par de elétrons. Então, você vai contar uma nuvem. Assim, a ligação dessa maneira, você vai contar uma nuvem. Olha lá, uma nuvem de elétrons, beleza? Então, espaço. Quando você tiver dupla ligação, ó, dupla ligação, você vai ter uma nuvem também com dois pares. Lembrar, pessoal, que agora, ó, a ligação simples é sigma, a dupla, uma é pi, outra é sigma, e a tripla pi, sigma, pi, tá bom? Vai tudo é nuvem, ó. Então, a ligação dupla, lá para você ver, ó, do oxigênio, então você vai ter, ó lá, grupo 6 ou 16. Então você vai ter lá uma nuvem de elétrons. Então, uma ligação simples vale uma nuvem, a dupla também vale uma nuvem, e a ligação tripla também vale uma nuvem de elétrons. Olha lá para você ver, ó. Tranquilinho? Beleza? Então, isso você não pode esquecer. Gente, isso aqui é da uma teoria das nuvens de elétrons, né? Theory of Repulsion of Valence Shell Electrons Pairs, né? Trio- Theory of Repulsion of Valence Layer Electrons Pairs, né? Então, a teoria da repulsão dos elétrons da camada de valência, do último nível, tá certo? Então, é uma teoria, né? Tá certo? Interessante aí, que explica.
que explica aí se a molécula é polar ou apolar aí, tá bom? Tranquilo? Vamos lá então no processo prático. Então você pega lá, ó, vamos lá. O número de nuvens igual ao número de átomos iguais, molécula polar. Então o que você faz? Vamos desenhar certinho, desenha a geometria bonitinho. Então, oco, CO2 oco, coloca os elétrons, vai igual a gente aprendeu, olha lá. Do grupo 14, o carbono, e o oxigênio do grupo 16, o 6A. Então, grupo 4A, o 14. Então, o carbono tem 4 elétrons em volta dele. O oxigênio tem 6 elétrons, já coloquei aqui. Olha lá, o oxigênio de 6 elétrons, já coloquei aqui. De propósito, né, gente? O oxigênio tem 6 elétrons, precisa de 2 para ficar com 8. Vai compartilhar 2 aqui com o carbono. Tem 6 elétrons, precisa de 2 para ficar com 8. Vai compartilhar 2 aqui com o carbono. Por isso que eu já coloquei dessa maneira. Sacou a brincadeira? Bom, e aí você vê as nuvens, né? O pessoal só fala do átomo central, né? É do átomo central, porque essa teoria acontece com o átomo central. Essas repulsões, né? Tá certo? Entre os elétrons aí. Porque é o total, né, pessoal? Porque o que vai. Porque você vai ter forças de atração e de repulsão. Você vai ter força de atração entre próton e elétron, tá? Repulsão entre próton e próton, e repulsão entre elétrons e elétrons. No caso aqui, no caso dos elétrons. Então você vai no átomo central aqui, em volta dele tem duas nuvens. Ó, duas nuvens, ó. Ligações covalentes polares, primeiro, né? Porque o oxigênio é mais negativo, puxa mais os elétrons de carbono para perto dele, certo? Duas nuvens, dois átomos iguais, molécula polar. Olha a água agora. O hidrogênio tem um elétron, oxigênio 6. Tá vendo aqui? Então, molécula polar, por que que a molécula é polar? Porque o oxigênio é mais negativo, também puxa o elétron mais para perto dele do hidrogênio, beleza? E agora, turma, quantas nuvens? Quatro nuvens, né, pessoal? Duas aqui em ligação e mais duas aqui não ligantes, tá? Então, quatro nuvens vai ser diferente de dois átomos iguais, dois Hs. Então, ó, quatro diferente de dois, então molécula polar. Isso ajuda pra caramba, viu, gente? Pode ir aí que ajuda muito mesmo, tá? Tocar? Bom, aqui é um exercício pra você pausar e resolver, de acordo aí com a gente falou, né? Das moléculas abaixo, quais são polares, né? Aí você faz o mesmo processo, tá certo? Tá? Que a gente acabou de fazer. Qualquer coisa você pausa aí, ó. Coloca os elétrons direitinho no átomo. Ô, gente, pode colocar só no átomo central, tá? No átomo central e o que está do lado, assim. Não precisa completar totalmente, olha lá, ó. Beleza? Acabamos de fazer essa, né? Certo? Vê lá a família, o grupo na tabela periódica e vê os elétrons aqui. Aqui, por exemplo, você viu que eu não coloquei todos os elétrons, né? Só coloquei do flúor, por exemplo. O flúor está no grupo 7, 17 ou 7A, né? Só coloquei um elétron dele aqui. Podia ter colocado todos, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? Eu só coloquei um elétron dele aqui para mostrar que está fazendo a ligação aqui, tá bom? Então não precisa colocar todos. Igual oxigênio, eu coloquei todos os elétrons do oxigênio. Podia ter colocado, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sem problema, tá? Mas para efeito da nuvem, você conta só, né, em volta do átomo central, beleza? Tranquilo? Ótimo, então vamos embora. Aí, pessoal, então você viu a importância aí, né, da polaridade da molécula? Então, você resolve alguns, assim, é interessante você pegar algumas fórmulas aqui e resolver. Qualquer coisa você manda um zap para mim, né? Tá certo? E a gente conversa um pouco, né? Bastante fórmulas aqui para você, né? Fazer esse processo que a gente fez aí, tá bom? Pra descobrir se a molécula é polar ou apolar. Porque agora, pessoal, não tem como. Daqui para frente agora são as ligações intermoleculares e aí você precisa saber se a molécula é polar ou apolar, né? Olha para você ver, por exemplo, ó, ponto de ebulição, temperatura de ebulição aqui, por exemplo, ó, tá? Do CH4 aqui é 161 graus negativos. Nessa temperatura começa a passar de líquido para gasoso, né? Já desse aqui, ó, menos 85, já aumentou pra caramba. Por que será? E aqui no caso da água é 100 graus positivos. Então por que será que a temperatura de ebulição na água é muito maior do que nos outros? Claro, devido às interações entre as moléculas, as ligações intermoleculares, tá certo? Né? Então isso é muito importante. A gente vai cantar em sala isso aqui, né? Pessoal, espero que vocês aprendam rapidinho, né, pessoal? A sequência Van der Waals, que é o dipolo induzido, igual dispersão de London, e o dipolo permanente. Tá certo? Em seguida, as ligações são as pontes de hidrogênio, são interações mais fortes, sempre intermolecular. Então fica de olho aqui que eu já respondo. Da página 39 aqui, pessoal, exercício 4, viu? E no caso seria essa fórmula aqui. Então como é que fica, pessoal? Então, maior as ligações entre as moléculas, as forças entre as moléculas, maior a temperatura de ebulição. Então aqui, primeiro, você vai entender assim, pessoal, que é a que mais cai. Ligações ou interações de hidrogênio, ou pontes de hidrogênio. Quando que elas ocorrem? Quando você tiver hidrogênio ligado a N, a O, a OF, certo?
tá? Então vai gerar polos, viu, pessoal? Tranquilo? Molécula polar vai gerar polos aqui. Então, você tendo H ligado a N, a O ou F, como no caso da água aqui, tá certo? Você tem as ligações de hidrogênio que são as mais fortes entre as moléculas, beleza? Aí você vai memorizar essa de cá. Tá na música aqui, olha lá, ó. A sequência Van der Waals, que é o dipolo induzido, igual dispersão de London, e o dipolo permanente, que já é o segundo aqui, tá certo? Então essa é a primeira, ó. Vem até aqui, ó. Dipolo induzido, que é igual a dispersão de London. Aqui, ó. Certo? Então, é, as moléculas mais fracas são ligações mais fracas entre as moléculas, viu, pessoal? Tá? Chamado de ligações de Van der Waals, dipolo induzido, ou dispersão de London, tá certo? Então são dipolos momentâneos, ocorrem entre moléculas apolares. Então vamos lá. Se tiver ligação de hidrogênio, H ligado a NOF, ponto de hidrogênio, ligação de hidrogênio, já matou. Não precisa nem preocupar, tá? Agora, se a molécula for apolar, o tipo de força, o nome de força que as unem é chamado de Van der Waals, o tipo de polo induzido ou dispersão de London. Pode aparecer uma das três aí, beleza? Tá? Que é tudo a mesma coisa. Agora, se não for ligação de hidrogênio, se a molécula não for apolar, aí você cai aqui no dipolo permanente, tá? Tá certo que é Van der Waals dipolo permanente, beleza? Ah, Miguel, mas polar, polar não vou confundir? Não, não vai confundir. Não vai confundir porque para ser ligação de hidrogênio, você tem que ter H ligado a N, a O e a F, tá certo? Por exemplo, aqui HCl, ó, tá certo? Você nem tem O, né? Você não tem O para ligar H com O. Então não pode ser ligação de hidrogênio, tá certo? E aí, no caso, seria Van der Waals de polo permanente. Gente, dá uma olhada nesse slide com muita calma. Se você aprender a música aqui, não tem erro, tá bom? Porque tá na sequência as forças aqui, tá? Agora você tem que saber se a molécula é polar ou apolar, não vai ter jeito, tá bom? Tá? Porque se ela for apolar, aí você já mata com a primeira parte, tá? Se for ligação de hidrogênio, beleza. Se não for, você vê se ele é apolar, tá? Se não for nenhum dos dois, você vai cair no do meio aqui, tá bom? Aí, pessoal, ó, temperatura de ebulição, difusão e ebulição, né? Então depende, acabei de falar, né? Acabei de falar aqui, ó. Então, temperatura de ebulição, também de fusão, depende das interações entre as moléculas, tá certo? Se tiver ligação de hidrogênio, são mais fortes, tá? Entre os compostos, os mais fortes são é a ligação iônica, né? Mas entre as moléculas, né, já está falando de moléculas aqui, porque se bem que você pode, o termo moderno também, para o NaCl, você pode falar molécula, né? Aí o PAC até permite, né? Tá certo? Mas vamos falar aqui de maneira mais simples para você entender melhor. Então, entre as moléculas, ligação de hidrogênio. Agora, se você tiver ligação iônica, já é eletrostática, é mais forte ainda. E a ligação metálica, né, pessoal? Também que é bastante forte aí. Então, aí. Então, nós temos aí temperatura de fusão de ebulição depende da interação força intermolecular, né, pessoal? Que a gente acabou de falar. Olha lá, maior ponto de fusão, também de ebulição, são mais fortes as atrações, mais energia para separar. E quanto à dissolução para o nosso vestibular, a polar dissolve muito em também muita polar e tal. A polar dissolve muito em apolar, portanto, polar dissolve mais em polar, né? Tranquilo? Vamos tocar aqui para frente? Aí, pessoal. Então, isso depende também, né, pessoal, do tamanho da molécula, né? A área da molécula, a sua área, a superfície de contato, né? Se a molécula for muito grande, mesmo sendo apolar, pode às vezes superar uma ligação de hidrogênio. Por exemplo, aqui, ó. Você tem uma molécula pequena, mas tem ligação de hidrogênio, ó. E você tem o quê? Você tem H ligado ao O, tá vendo? Tem H ligado ao O, belezinha? Mas é uma molécula menor, tá? Agora olha só para você ver, ó. Aqui você já tem uma molécula um pouco maior, que o etanol, um pouco maior, também você tem H ligado ao O. Como a molécula é um pouco maior, você vai ver que a temperatura de ebulição, ó, massa molecular aumenta, porque a molécula é um pouco maior, e aumenta também o ponto de ebulição, tá vendo? Porque lógico, né, gente, vai levar, é questão de levantar, né? Uma molécula menor, uma pessoa menor, mais magrinha, é mais fácil você levantar. Agora, a pessoa maior, mais cheinha, né, já é mais pesada. Então, assim é com as moléculas também, tá certo? Moléculas menores, né, de baixa massa molecular, tá certo? Mais leve. Moléculas maiores com alta massa molecular são mais pesadas. Tranquilo? Bora? Aí, pessoal, para você entender que é uma tensão superficial, né? Devido a essas ligações de hidrogênio, né? No caso que você viu no caso da água, então forma tipo uma película, né? Onde o inseto consegue andar em cima, né? Ela dá uma esticadinha, né? Tá certo? É. Aí percebe que a água estica, né? Como se fosse um balão de festa, né, pessoal? Devido exatamente às ligações de hidrogênio e causa essa tensão superficial. Vamos explicar melhor isso para você poder entender?
Dá uma olhada nesse vídeo, pessoal. Fantástico. Ó, as moléculas são atraídas, né, pessoal? As moléculas de baixo são atraídas pelas moléculas que estão em volta. Ó. Por exemplo, essa aqui, olha aqui embaixo, ó. Então, essa molécula aqui, ela é atraída por moléculas de baixo, do lado e de cima, certo? Agora, já na superfície, não. Olha aqui na superfície. As moléculas da superfície são atraídas só por moléculas do lado e de baixo. Tá certo? Ó, olha que legal, gente. A molécula está na superfície do líquido, em cima. São só atraídos por moléculas do lado que está embaixo. Isso provoca o quê? Isso provoca uma curvatura, né? Isso é chamado força de coesão, viu, pessoal, entre as moléculas, tá? Forma uma curvatura. Olha só, tá? Então, essa é a atração entre as moléculas da superfície, né? Tá certo? Ó, que são atraídos por moléculas do lado e de baixo somente, para cima não tem mais molécula, que é só ar, né? Então provoca uma curvatura no líquido. Muito interessante ser observado, né? Aí, se você gotejar água numa moeda, você observa bem essa curvatura. Claro, tem um momento que derrama, né? Obviamente, né? Mas é muito interessante esse experimento, né? Tranquilo? Olha lá o inseto, beleza? Então, a tensão superficial, né? Tensão superficial, essas forças de coesão entre as moléculas, né, pessoal? Da superfície, né? Que provoca essa curvatura, né? Ah, essa tensão superficial ela pode ser quebrada? Hã? Pode ser quebrada? Sim ou não? Olha lá, ó. Observa bem esse if, ó. Olha lá, se você colocar detergente, o que o detergente faz? Observa, ó. Ó, fez a agulha afundar. Tem que voltar de novo aqui para você entender, ó. O detergente, ó. O detergente, ó, ele quebra a agulha, tá vendo? A agulha não afunda, beleza? Tranquilo? Tá? Ao que você coloca detergente, o detergente quebra ligações de hidrogênio, abre espaço entre as moléculas, então é afunda, que vai quebrar a tensão superficial da água, né? Olha lá, olha como é que é assim que funciona, tá? Abre espaço e a agulha afunda, tá certo? Olha lá, ó. Tensoativos ou surfactantes diminui a tensão superficial da água, quebram pontes de hidrogênio, funciona assim a ação limpante. Então, sabões, detergentes são chamados de tensoativos ou surfactantes. São termos técnicos, viu, pessoal? Beleza? Ah, ó. Então, tensoativo, surfactante, né? Então, só aparecem muitos esses termos aí. Tranquilo? Bora? Ah, então exercício para a gente resolver. Já apareceu até a resposta dele, né, pessoal? Então tá aqui o exercício, né? Olha lá, que fala assim, verificar determinada massa de água ocupa maior volume no estado sólido, né, do que no estado líquido. Isso pode ser explicado pela natureza das ligações entre os átomos de hidrogênio e oxigênio, pela geometria da molécula e pela rigidez dos cristais. As interações entre as moléculas de água, ligações de hidrogênio, né, pessoal? Aqui, ó. Ocorre pontes de hidrogênio quando H ligado ao NOF mais eletronegativo da molécula mais polar. Beleza? Tranquilo? No caso das ligações, sendo iônica ou metálica, o ponto de ebulição ultrapassa fácil os 1000 graus. Tranquilo? Então, aqui. Aí fiz uma música para você memorizar. Quanto que é a ligação de hidrogênio? Vamos de novo? Ocorre pontes de hidrogênio quando H ligado ao NOF mais eletronegativo da molécula mais polar. Tranquilo? Bora? Olha lá, interações ou ligações de hidrogênio, né? Pontes de hidrogênio é obsoleto, viu, pessoal? Tá? Aparece mais interações ou ligações de hidrogênio, né? Igual ocorre, por exemplo, nas proteínas, né? Na escada espiralada por bases nitrogenadas, né? No, no, no DNA, adenina, timina, certo? Citosina, guanina, tá certo? No RNA sai a timina e entra a uracila. Lembra disso na biologia? Né? Então vamos cantar um pedaço da música aí, se vocês participarem bem, aí vocês vão lembrar disso, tá? Aí, pessoal, qual que seria a alternativa aqui, ó? Alguns produtos usados para branqueamento dos dentes contêm ureia, tal, e peróxido de hidrogênio. Tá aqui as fórmulas, né? Estruturais. O peróxido de hidrogênio é um composto bastante reativo, é um princípio ativo desse clareador, sendo estabilizado pela ureia. O princípio ativo é estabilizado, olha lá, por um tipo de, olha lá, por interações do tipo, e aí, turma? Só de você olhar, né, gente? Só de você olhar, né? Aí, ó. Aí você tem, ó, H ligado a N, H ligado a O, né? Então, aqui, ó. Corre pontes de hidrogênio quando H ligado ao NOF, mais eletronegativo da molécula mais polar, né? Então tá aí, né, pessoal? Quando o H estiver ligado a N ou ao F, você tem ligação de hidrogênio, né? Tá certo? Então, sem problemas, tá joia? É só olhar aqui, ó.
Aí você tem H ligado a O, que é H ligado a N. Se você tivesse H ligado a F, também seria, tá bom? Bora? Aí mais um exercício para treinar. Aí para você ver, ó. Analise o quadro, apresente que apresenta as formas tal, né? Elas, dentre as apresentadas, quando misturadas, quais apresentam interação por ligação de hidrogênio, né, pessoal? Então já falamos disso, né? Então, quando misturadas, né? Nós temos aqui essas duas aqui, né, pessoal, né? Então você tem, porque quando você misturar, né? Quando você misturar, você vai ter, por exemplo, ó, né? O oxigênio pode ligar com H, né? E N pode ligar com, não. Você vai ter o N, ó. O oxigênio pode ligar com H, tá certo? Né? O próprio oxigênio daqui pode ligar com H de cá, né? Tá certo? Poderia ser um em três, mas não tem alternativa, né, pessoal? Um em três também poderia, né? Então, um, dois, três, quatro, né? Porque aqui você tem N, né? Tá? NO2, né? Aqui você tem N também. Então, poderia ser também um em três, né? Mas na alternativa aí na apostila não tem. Aí é o exercício do capítulo 11, página. Tem uma tarde aqui me atrapalhando aqui, então eu não consigo ver aqui, mas você tá vendo aí, né? Alternativa, né? Beleza? Vamos lá, outro exercício aí. Esse aqui é da Unicamp. Isso não tem no material porque foi reformulado, né, pessoal? É para você representar, ó. Na produção industrial de panetones, junta-se à massa o aditivo UI, né? Esse aditivo é a glicerina, que age como umectante, ou seja, retém a umidade para que a massa não resseque demais. Representa as ligações entre as moléculas de água e glicerina. Aí deu a fórmula, né, pessoal? Ele deu a fórmula da glicerina lá, tá certo? Aí os pontilhados, você vai escrever a fórmula da água e fazer um pontilhadinho de H com O, de H com O, de H com O, tá certo? Então tá aqui as ligações de hidrogênio, H ligado a O, beleza? Por que que ao esquentar uma fatia de panetone ressecado, ela amolece? Por quê? Pessoal, porque aí você vai romper as ligações de hidrogênio, você vai liberar moléculas de água. Então, vai ficar macia, né? Então, você vai quebrar ligações de hidrogênio liberando a água aqui, ó. Essas ligações de hidrogênio são quebradas e a água é liberada na massa. Interessante pra caramba, né? Vamos mais um? Aqui é da parte 39, número 4, né, pessoal? Alternativa que apresenta o composto capaz de estabelecer interações de polo permanente. Permanente. Então, você vê se a molécula é polar ou apolar, fica mais fácil para você, tá? Vê quem tem ligação de hidrogênio. Aqui, por exemplo, ó, N ligada a H ligada a N. Então, aqui é ligação de hidrogênio. Então, esse aqui já está fora, tá? Aí você vê se as moléculas são polares ou apolares. Aí você vai ver que H2 é apolar, CO2 é apolar também. Então não é de polo permanente, é Van der Waals, ó. Van der Waals de polo induzido da dispersão de London, certo? Ó, C2H6, hidrocarboneto também é apolar. Então também vai ser, ó, H2CO2 e esse aqui vai ser Van der Waals de polo induzido ou dispersão de London, beleza? Então vai sobrar essa última aqui, ó. Ah, Miguel, mas aqui não é ligação de hidrogênio? Não, aqui você não tem H ligada a N, tá? Tá certo? E você não tem H ligado a N, você não tem O, H ligado a O aqui. O H não está ligado ao O, tá? Se tivesse igual aqui, você teria ligação de hidrogênio. Vocês deu para entender, pessoal. Por isso que eu falei, saber se a molécula polar ou apolar vai te ajudar pra caramba, tá joia? Então tá aí. Beleza, pessoal, né? Então atenção aí na eletronegatividade, né? Que a molécula pode ter ligações covalentes polares e ser apolar. Isso é muito legal, viu, pessoal? Olha lá. As ligações são polares, porque o carbono é mais eletronegativo que o H. Então ele puxa mais os elétrons para ele. Mas o total da molécula, a molécula como um todo, ó, a hora que você conta os vetorzinhos, eles vão todos para o C. Então esse anula com esse, anula com esse. Aí a molécula é apolar. Então cuidado, vou repetir, ó. As ligações H e C HC são polares, porque o C é mais eletronegativo, puxa o elétron mais para perto dele, certo? Ligações polares. Mas a hora que você vê os quatro vetorzinhos, todos no sentido do carbono, esses dois anulam, aí a molécula é polar, percebeu? Isso é muito interessante, cai pra caramba. Bom, aqui é um exercício também para você pausar e resolver com calma, né, pessoal? Tá? E a pergunta é qual tipo de ligação existente entre um composto SiH4, né? Então, o tipo de ligação existente é ligação covalente, né? Tá certo? As ligações são covalentes, né? Polares ainda, né, pessoal? Porque o H é mais eletronegativo que o silício. Foi dado aqui, ó. Se o H é mais eletronegativo que o silício, né? Então ele puxa mais os elétrons para perto dele. Então polariza os elétrons, né? Fica mais perto do polo do hidrogênio, beleza? E aí, pessoal, é para você falar, né? É, embora, né?
Acabei de dizer, 2,1 para o H e 1,7 para o silício, a molécula é apolar. Por quê? Acabei de mostrar anteriormente aqui, ó. Você tem que voltar aqui um pouquinho, ó. É a mesma coisa, certo? Mesma coisinha. Olha lá. Só saiu C, entrou o SI no lugar. Beleza? Aí, ó. A hora que você analisa os vetores, ó, tá? Todos eles, esses dois se anulam, os dois se anulam. Então, vetor resultante igual a zero, molécula apolar. O vetor resultante, né, pessoal? Do momento dipolar é nulo, né? Tranquilo? Como os vetores se anulam, a molécula é apolar. E aí você vai. Quais forças as unem? Forças de Van der Waals, de polo induzido ou dispersão de Londres. Você pode falar de três maneiras. É melhor aprender assim, porque você não sabe como é que aparece, tá? Então, moléculas apolares são unidas por forças de Van der Waals, de polo induzido ou dispersão de London, tá? Então tá aí, né, pessoal? Você vai perceber agora, né, o quê? Que moléculas maiores, né, pessoal? Ó, pra você ver, todas são apolares. Porque CS é apolar e hidrocarboneto, só tem carbono e hidrogênio, hidrogênio e carbono, todas são apolares. Só que você percebe que essa molécula de baixo aqui é muito grande, ó. Então, se você pegar a área dela, a superfície de contato dela é muito grande. Então, essa molécula com outra dela vai se interligar com uma área maior. Se você pegar CH4 com outra molécula de CH4, a área de interligação é pequenininha. Se você pegar outra molécula dessa interligando com essa, a interligação, a superfície é muito maior, tá certo? Dá para sacar? Então, maior forças de Van der Waals, tipo de poliinduzido de dispersão de London, sendo maior a molécula. Tá? Aqui você pode pensar num velcro, né, pessoal? Igual eu acabei de falar, você pode pensar num velcro, né? Dois velcrozinhos, com a minha mão assim, aí você separa eles. Você vai gastar determinada força. Você pega um velcro maior com o braço. Deixa eu esticar aqui para você enxergar melhor o que eu estou falando. Peraí. Aqui, ó, acho que dá para enxergar, né? Você pega aqui, ó, um velcro, dois velcrozinhos pequenininhos, aí você separa eles, você vai gastar uma energia. Agora você pegar dois velcros maiores, ó, dois velcros maiores, tamanho do braço assim, ó, dois velcros bem grandão, ó, tá certo? Tá? A hora que você unir ele, a área de interação entre os dois é muito maior. A hora que você separa, você gasta mais energia. Dá para sacar isso? Tranquilo? Beleza? Então tá ótimo. Terminar aqui, né? Essa aula já tá ficando muito grande, né, pessoal? Então tá aí, tá? Vamos lá? Aí, dentro dos isómeros do epitânio, qual tem maior temperatura maior temperatura, acho que é de ebulição, né? Isso. Olha lá. A mais ramificada tem menor área, né? Essa aqui é mais ramificada, tem menor área, tá certo? Então tem menor temperatura de ebulição, certo? Aqui é a menor, né? Que é a menor, isso, tá? Então a molécula, quanto maior a área, maior a temperatura de ebulição, porque é mais difícil separá-las, né? Tá certo? Né? Então falou que tem menor temperatura de ebulição, é que tem menor área, é mais ramificada, beleza? Bom, aí outro também para você pausar aqui, né? Para só resolver, né? Dá uma pausada, procura entender, tá certo? Qualquer coisa tira um print também. Então H2, né? Você vai ter um vetorzinho, uma força puxando para a direita e para a esquerda, então você anula a molécula apolar. Moléculas apolares, mais uma vez, são unidas por forças de Van der Waals, chamada de polo induzido ou dispersão de London, beleza? Olha lá, página 38, número 1. Aí, você completar aí. Então, olha lá, o benzeno é um composto químico de fórmula C6H6 utilizado como solvente por ser uma molécula. Aí, ó, hidrocarboneto, pessoal, você tem de carbono e hidrogênio, ó, igual aqui, a molécula polar, ó, né? Os vetores vão se anular, então, molécula polar. Então, vai ser a alternativa B, C ou E. Vamos seguir. Interações do tipo, se é apolar, as interações são do tipo Van der Waals, né? Ó, Van der Waals, ó, não apareceu Van der Waals aqui, dipolo induzido ou dispersão de London. Olha, apareceu dipolo induzido, ó, tá vendo? Tá certo? Apareceu dipolo induzido, percebeu? Então, apolar dipolo induzido. Aqui não é permanente, ligação de hidrogênio não é, que também não é, percebeu? Então você já matou, mas já matou aqui, né? E o que justifica seu ponto de ebulição relativamente baixo, né? Acabei de falar. Gente, deu para entender? Isso aqui é muito legal esse exercício aqui, velho. Por isso que eu falei, é importante você saber dessa maneira, né? Moléculas apolares, por que que é apolar, Miguel? Então, tem que voltar de novo aqui na aula, né, pessoal? Tá certo? Apolar por quê? Aí você vai ver que o carbono é mais eletronegativo, ele puxa os elétrons mais para perto dele e anula, o vetor resultante igual a zero, tá certo? Né? E moléculas apolares são unidas por força de Van der Waals, que não apareceu aqui,
Dipolo induzido ou dispersão de Londres. Pode aparecer um dos três, como eu falei. Apareceu dipolo induzido, que aqui aparece muito. Bora? Aí, turma, ó, você vai ver agora que é ligação intramolecular. Você fica ligação intramolecular, que acaba atrapalhando as intermoleculares. Aqui, ó, intramolecular é na molécula, dentro da molécula lá. H com O, que atrai dentro da molécula. Isso atrapalha um pouco a interligação com outra molécula dessa, certo? Ó, aqui tá um pouco mais longe, ó, tá vendo? Ó? Mas acaba também a ligação de outra molécula com essa, outra dessa com essa, tá? Aqui nessa última aqui já não tem, porque tá muito longe aqui, né? Você não tem ligação intramolecular. Tá? Entre os átomos, dentro da molécula. Então, isso, ó, proporciona uma temperatura de ebulição mais alta, tá certo? Então, você percebe que, ó, a ligação intramolecular, entre os átomos dentro da molécula, vai atrapalhar a ligação intermolecular dela com outra dela, percebe? Tá certo? Então, é uma disputa de forças, na verdade, é por isso, né? Como aqui você não tem devida distância aqui até, né, ó, OH com OH aqui, ó, tá vendo, ó? Tá muito longe. Aí você não tem a ligação intramolecular, tá certo? Ou se tiver é desprezível, né? E aí, então, essa molécula vai apresentar maior ponto de ebulição, porque a interação entre elas, né, pessoal? Tá? Você vai ter interação só entre elas, né? Tá joia? Tranquilo? Então, isso justifica aí, né? A elevação, né? Como explicar? Tá explicado então, né? Reação de hidrogênio, beleza? Ó, então, chegamos no final. Ficou grande, mas ficou interessante, né? Então, gente, não deixe de fazer os exercícios, resolver pelo menos os 5 do capítulo 11, mas um 7 do Enem. Capítulo 11, né? Resolve lá, aqui, ó, capítulo 11, tá aqui, os exercícios, tá? Resolve pelo menos 5 aqui, pelo menos 7 do Enem, pessoal, para treinar, né, gente? Tá bom? Então, resolva primeiro na apostila. Aí depois você vai na atividade disponibilizada, que eu disponibilizo, aí você vai lá e acerta, tá, gente? Porque os pontos de vocês são computados, né, pela atividade disponibilizada, viu, gente? Aí fica registrado também, tá? Aí o SAS não tem que falar que a gente não faz atividade online lá, né? Online não, atividade programada, né? Valeu, galera. Obrigado. Desculpa o tamanho da aula aí. Senhor Jesus abençoe você, tá certo? Sua família e tudo, tá? Como vocês, né, dizem aí, né? É, fui, né, pessoal? Tô tentando sair aqui, não tô conseguindo. Oh, Senhor. Tá difícil, pessoal. Mas tô saindo, pera aí. Aí, agora vai. Valeu, pessoal. Fica com Deus.